Saudações! Bem-vindos a Dicas do Zé. Nós, leitores brasileiros, não temos um contato muito, como direi, frequente com a literatura da China. Existem alguns livros que são até conhecidos aqui como As Boas Mulheres da China, autora de nome Xin Han. Também tem o livro do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, o nome do autor infelizmente eu não lembro, mas o livro se chama A Montanha da Alma. Mas toda a literatura da China, ela tem uma característica muito interessante, que é retratar todas as revoluções sociais, políticas, econômicas, que convulsionaram esta grande nação no decorrer de décadas e décadas. É uma característica própria deles, nos seus escritos, mostrar todas essas mudanças que percorreram a China de norte a sul, de leste a oeste, modificando o modo de pensar, gerando conflitos, morte, guerra, e criando e recriando constantemente a sociedade chinesa. Agora, e na ficção científica? O que nós sabemos dos chineses? Bom, eu conheci o autor Cixin Liu. Não sei pronunciar o nome dele, procurei na internet, não descobri, mas aprendi que Liu é o sobrenome de família, e na China esse sobrenome viria primeiro, seria Liu Cixin. Mas aqui parece que ocidentalizou-se o nome do rapaz, mas o que importa é que ele foi o vencedor do Prêmio Hugo, é um prêmio de ficção científica. O primeiro chinês, na verdade, o primeiro autor de língua não inglesa a receber o Prêmio Hugo de ficção científica. Então, nisso já atraiu minha atenção e eu comprei O Problema dos Três Corpos, publicado pela Suma de Letras. E é um livro sensacional, extremamente complexo, mas eu já vou avisando já de início que ele faz parte de uma trilogia. Ah, Zé, você vai indicar uma trilogia? Sim, eu vou indicar sim. Esse aqui é o livro 1. Mas sabe o que é interessante? Que é um livro que ele nem é tão volumoso, mas como ele conseguiu colocar conteúdo, profundidade nessa ficção, nessa história. É algo assim impressionante. Você lê os capítulos, eles não são pesados, eles não te cansam, mas você lê e tem conteúdo, e tem informação, e quando você olha, você mal passou de 1, 2 capítulos, ainda tem muito a ser mostrado. Então eu fiquei bastante curioso no que ele vai apresentar nos próximos 2 livros. Além disso, O Problema dos Três Corpos, não que ele se encerra, mas ele é como se ele se fechasse, como se um ciclo terminasse neste livro aqui. Muito interessante, e é aquela ficção científica complexa, né? que ele utiliza de bastantes termos da ciência, mas ele tem um tempero bem sutil de aventura. E por ser sutil, esse tempero ele tem uma qualidade, né? Ele tem uma classe. A aventura ela não destoa, não se torna uma espécie de livro de puro entretenimento, como se fosse um pipocão no cinema. Não, tem a ficção científica realmente aqui presente, tem conceitos científicos que dão embasamento, ou pelo menos cria-se a sensação de realidade em torno da história, mas há o elemento da aventura que torna a leitura bem dinâmica e um livro muito interessante. Bom, do que trata a história, sem dar maiores informações, para que o leitor tenha a experiência da descoberta. Na verdade, eu nem tenho lido, quando eu começo um livro, eu não tenho lido mais o que vem aqui atrás do livro, na orelha também eu não leio, porque às vezes eles soltam algumas informações que eu não queria conhecer antes da hora. Então eu fui assim de cabeça, meio que no escuro. Sei que tratava de contatos extraterrestres. Porque o que é interessante, eu até coloquei no início da abertura do vídeo, a China já colocou em funcionamento o seu maior radiotelescópio. Eu não sei se é o maior do mundo ou um dos maiores do mundo, mas ele está bastante voltado para a busca de inteligência extraterrestre. E este livro, ele trata exatamente desse tema. Mas ele começa onde? Aí vem a característica da literatura chinesa. Ele começa lá na Revolução Cultural da China, lá nos anos 60. E são apresentados personagens no início do livro, nessa fase de grandes convulsões na China, de ordem política, de ordem intelectual da China, e como esses personagens foram moldados por essa revolução cultural, por todos os transtornos, todas as perseguições que ocorreram durante essa época.
há constantes lutas entre ideais, né? O ideal socialista, o ideal científico, o ideal de liberdade. E no meio desse caldeirão efervescente, os personagens são forjados ali, e suas vidas são influenciadas até os seus últimos dias. Então são pessoas que foram realmente criadas, que surgiram, tiveram sua alma, sua mente, seu coração fortemente influenciados durante aquele período dos anos 60 na China. Praticamente todos os personagens deste livro passaram por esse período, e aí nós entendemos até a motivação deles. Então são personagens assim, que passam para a gente uma noção de realidade, porque eles não são bidimensionais. Aqui os personagens principais, eles têm uma história de vida. Inclusive tem no início do livro um debate assim que eu achei fantástico entre revolucionários e um cientista. Ele está numa praça, ele está sendo torturado, tanto física quanto mentalmente, e existe um embate intelectual. Ele usando os argumentos a favor da busca da verdade, independente de onde essa verdade venha, o que essa verdade vai destruir, e os militantes da Revolução Cultural, da Guarda Vermelha, ali utilizando apenas de violência e fanatismo, porque eles não tinham argumentos para debater com o cientista. E esse cientista, ele é o pai de uma das principais protagonistas da história, que presencia toda essa cena. Então os personagens são magníficos, o ambiente histórico também é muito bom. Se a pessoa se interessar e conhecer um pouco mais da história da China, vale a pena, que aí vai entender melhor todo esse contexto. Mas não para por aí. Aí vamos para a ficção científica, vamos para a busca de inteligências extraterrestres, e essa busca por alienígenas está muito calcada numa espécie de corrida armamentista. Aquela nação que dispuser de conhecimento alienígena, de um contato alienígena, pode sobrepujar as outras nações do planeta. A velha história do egoísmo humano permeando todas as ações aqui na Terra. Porque conhecimento é poder. E você buscando o conhecimento de uma tecnologia avançadíssima, isso vai lhe dar vantagem sobre os outros países. Só que essa busca acaba gerando um problema de ordem mundial. É um livro extremamente complexo, mas que flui bem, e o autor ele consegue dar profundidade a vários temas. Tem inclusive uma parte dele que se passa em uma realidade virtual. Através desse mundo virtual, da realidade virtual, e no começo eu não estava dando muita importância, tem informações assim muito relevantes para a compreensão de toda a trama. Então, é um livro, como eu disse, extremamente complexo, muito interessante, que ele aborda vários temas, tanto na nossa realidade, na questão política do contato alienígena, como também na questão armamentista, nos conflitos entre diversas facções pró e contra, e bem como um mundo virtual onde muita informação nos é passada, e quando a gente percebe e vê, opa, isso aí foi importante, você até sente vontade de reler. Mesmo assim, ocorre aquele problema de que eu passei em alguns momentos, só em 1 ou 2 capítulos, uma parte deles, em que eu fiquei um pouquinho entediado porque eu não estava conseguindo acompanhar o que me estava sendo mostrado. Era uma parte referente a computadores, que meu conhecimento é mínimo, para dizer o mínimo, e então eu não consegui acompanhar nem achar aquilo tão interessante. Uma outra parte que ele fala de física quântica, né? Quem entende de física quântica, se você tiver um pequeno conhecimento, até mesmo através de vídeos do YouTube, já dá para você entender um pouquinho. Mas nada que você não aceite e dê continuidade à história sem grandes transtornos. Além disso, ele faz algo sensacional. Lá para o final do livro, existe uma passagem onde ele gera uma situação em que tudo praticamente é explicado. Ou o que não pode ser explicado fica um pouco mergulhado em brumas, assim, em mistério. Mas o principal do livro, aquilo que às vezes você pensa, parece que o autor abandonou tal conceito, e isso que aconteceu mais ou menos no meio da história, ele desistiu de explicar, não. Tudo é realmente explicado através de diálogos importantes que te ajudam a entender o que aconteceu e refrescar a tua memória no meio de uma quantidade assim impressionante de informações num livro que não é nem tão volumoso.
E lembrando que é o primeiro de uma trilogia. Então, ficção científica da mais alta qualidade, aliada também à ação, à aventura. A aventura tem um detetive aqui, um detetive casca grossa, eu acho que é Daishi, os nomes são um pouquinho complicados, tem aqui no início do livro lista de personagens, que nós não estamos habituados à nomenclatura chinesa, né? Então fica meio difícil de guardar. Eu acho que o nome do policial é Daishi mesmo. Então ele é um policial casca grossa, aqueles policiais assim, aqueles investigadores assim, bem arrogantes, mal educados, mas na verdade ele não está nem aí para certas convenções hierárquicas, mas é extremamente competente e muito importante para a trama. Ele se junta a um cientista especializado em nanotecnologia e essa dupla fica realmente muito interessante. Então é um livro que ele abrange todos os fatores, desde a ficção científica mais hardcore até a ficção científica aventuresca, nesse tema que é sempre fascinante, que é o nosso contato com inteligências extraterrestres. E uma literatura chinesa, que é uma novidade e que mostra aqui sua força e sua qualidade. Então, O Problema dos Três Corpos, de Cixin Liu, da editora Suma de Letras, o primeiro de uma trilogia, é que eu indico para vocês. Assim, ainda tem aqui, ó, acesse www.trescorpos.net. No final do vídeo, eu acessei e mostro para vocês o que aconteceu. Então é isso, se curtiram, deem joinha, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, pessoal, e feliz ano novo para todos. Até mais! Amor, cadê meu traje de ver? Amor, botei pra lavar. Saco.